essas tribulações, elas normalmente, elas são escolhidas por nós mesmos, pelas quais nós, com o auxílio dos bons espíritos, analisamos e vemos que precisamos passar por elas para o resgate de nossos erros do passado. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Olha, pessoal, a doutrina espírita, ela é lógica, ela é bom senso, ela é raciocínio. Não existem regras inflexíveis na lei de Deus. Deus não é inflexível. Ele não é endurecido, ele não é... Entendeu, pessoal? Não há essa regra inflexível. Ele diz assim, ó: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo queira dizer que você tem que expiar uma falta. Nem sempre. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, o Espírito, ele percebe num determinado momento, ele está na vida espiritual, ele retorna, né? Retorna de uma encarnação, está na vida espiritual, e ele pensa assim: puxa vida, já encarnei várias vezes nesse mundo, nesse planeta, né? Na Terra. Mas eu evoluí pouco. O que é que me falta ainda? Quanto me falta para ir para um mundo melhor? E aí é dado a ele saber, ele é orientado, né? Ele começa a trabalhar no bem, porque também na vida espiritual se trabalha no bem também, você pode se tornar um espírito bom, um espírito que busca auxiliar os necessitados, e nesse momento aí você começa a se preparar, começa a analisar o que é que falta para você crescer mais. E aí ele percebe que se ele fizesse tais coisas, uma missão, determinada tarefa, mesmo com sofrimentos, com muitos sofrimentos, ele cresceria. E aí é que ele analisa, e ele diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me preparar e vou pedir uma prova dura, porque eu sei que com ela eu vou crescer mais, eu vou dar um salto na minha evolução. E assim ele procede. Então, nem sempre aquela pessoa que sofre, nós não podemos julgar, e o nosso julgamento geralmente é errado. Diz assim: mas rapaz, fulano deve ter cometido muito crime, olha o tanto que ela sofre. Não, nem sempre. Ela pode ser um espírito que pediu uma prova dura para crescer rápido. Então, geralmente é o final de prova dele. Por isso que não é bom a gente julgar, né, pessoal? É para ativar o seu progresso. Assim, a expiação, ela serve sempre de prova. Olha só, a expiação, que é uma necessidade que eu tenho de reparar erros, ela serve sempre de prova. No entanto, nem sempre a prova é uma expiação. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Nem sempre a prova significa que é uma expiação que o espírito precisava passar. Não, ele pediu para crescer mais rápido. Ele não tinha que resgatar aquilo. Mas ele, vendo o que faltava para se tornar um espírito, para ir morar num mundo melhor, ele pede aquela prova. Ele pede para vir amar o semelhante, amar mais. Ele se dedica a uma vida dedicada ao próximo, entendeu? E aí, embora ele sofra, ele está conquistando a sua evolução, não é isso? Mas a gente pode fazer isso dentro de casa, viu, pessoal? Se dedicando à família. A dedicação aos filhos, à família, é uma prova também, muito difícil. Não é fácil, não. Portanto, a gente deve aceitá-la, porque foi nós que solicitou. Fomos nós que solicitou. No entanto, tanto a expiação como a prova denota ainda uma inferioridade do espírito, né? Se o espírito já é superior, ele não precisa passar por provas, nem expiar, nem passar por provas, né? É o que ele diz aqui, ó. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Portanto, é por isso que nós somos espíritos da terceira ordem. Ou seja, o que é espírito da terceira ordem? Espíritos inferiores, que ainda temos muito a crescer, ainda temos muitos vícios a superar. Primeiro deles, o orgulho,
o egoísmo, que são o pai e a mãe de quê? De todos os outros vícios, né? Da fofoca, da língua, né? Da má língua, né? Da maldade, que são os pais da inveja, do ciúme, né? E por aí vai. Isso é que caracteriza o espírito imperfeito. Isso é que caracteriza o espírito da terceira ordem, que somos nós. Então, se a gente pensar assim, será que eu já sou um bom espírito ou ainda sou da terceira ordem, um espírito imperfeito? É só analisar se você tem um desses defeitos aí. Se tiver menos um, é porque você ainda é da terceira ordem. Eu sei que vocês aqui, que estão no grupo, nenhum tem mais nenhum desses defeitos, né? Estão todos já na segunda ordem. Estão aqui tudo em missão, né? Então ele diz que... Me ilude que eu gosto, Joãozinho. Olha a Regiane. A Regiane disse que já está se preparando para ir nascer em Júpiter, que é o mundo mais evoluído. Tá muito longe. Olha aí, Regiane, aí o Alcindo aí. Fez um julgamento aí para tu. Não, eu tô dizendo nós. Ah, sim, nós, aí tá certo. Pensei que fosse só a Regiane. Então, pessoal, é o seguinte, ele diz que provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, né? Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e nada obstante, né? Ele está desejoso de adiantar-se mais. Aí ele vai solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado ele será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então é isso. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons. Então a Regiane pode chegar para mim e dizer, mas João Filho, como é que eu posso identificar essas pessoas que estão ao nosso lado e estão pedindo provas para evoluir mais? Ela não tem necessidade de espiar, mas ela pediu uma prova dura. Quem são essas pessoas? Vai dizer aqui. Essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, quer dizer, sentimentos que já vêm do berço, como se diz, né? Que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências. E que sofrem, né? Mas sofrem com resignação toda cristã, as maiores dores. Somente o que eles fazem é pedir a Deus que as possam suportar sem murmurar. Olha só como é bacana. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações aquelas aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, por aí você calcula aquela pessoa que sofre, mas reclama muito, que chama pelo diabo, né? Meu Deus, não sei o que lá, né? Blasfema. Então isso aí está a indicar que ela está espiando. É um espírito revoltado, né? Não está resignado com a prova que ele próprio pediu. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação também, ó. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixume pode ser uma expiação. Isso não quer dizer que a pessoa que sofre muito e que não se queixa, não quer dizer sempre que é uma prova, não. Pode ser uma expiação. Uma expiação que ela pediu. Mas é indício de que foi buscada voluntariamente, entendeu? Então, se o cara sofre, mas não reclama, tudo indica que é porque ele pediu aquela expiação antes do que imposta. E constitui prova de forte resolução que esse espírito tomou, o que é sinal de progresso. Entendeu, pessoal? Que maravilha, que leitura maravilhosa o Evangelho nos traz, que ensinamento essa leitura do Evangelho nos informa sobre a reencarnação, sobre as provas que pedimos, não é isso, pessoal? Tem a parte mística, mas vamos deixar o misticismo de lado e procurar encarar como uma coisa prática na nossa vida. A leitura espírita é para colocarmos na prática em nossa vida, pessoal.